Estamos em um mais bate-papo preta conservadora. E hoje estamos com o Alexandre, que vai se apresentar, né? Mas que vai falar pra gente dentro do nosso assunto sobre segurança pública, né? Estamos aqui com uma pessoa muito querida, que é a Andréia Leão, né? E foi super recomendada, é uma referência na área dela. Depois ela vai estar deixando aqui os contatos dela, o Alexandre também. E vamos lá pro papo, gente. Andréia, você pode se apresentar? Vou deixar as mulheres primeiro. Perfeito. Bom, meu nome é Andréia Leão, eu sou psicóloga e trabalho também com dependência química já há alguns anos. E é um prazer estar aqui e eu agradeço o convite. Eu que agradeço, Alexandre. Pois bem, meus amigos, quem me conhece sabe, né? Policial militar. Hoje tem uma empresa que chama Four Hands Treinamentos e Assessoria na área de segurança. E a ONG, né, que está lidando aí com a criançada, né, e aí jovens, 10 segundos para levantar na área do boxe, né, para evitar a molecada aí se perder com o crime, né? Ah, que bom, que bom. Isso daí é ótimo. Vamos começar com a nossa mulher, Sim. né, do lado da Alexandre aqui, deixar para as mulheres. Andréia, o papo é o seguinte, nós estamos vendo aí algumas chamadas aí sobre drogas, né? Recentemente eu vi uma cantora famosa que falou sobre liberação de droga. O que você acha da liberação de droga? Você que trabalha em casas de recuperação, o que você acha da liberação de drogas para você? Esse assunto é bem complexo, né? Porque as estatísticas em relação ao uso, a gente chama de substâncias psicoativas, né? Que inclui álcool, cigarro, maconha, cocaína, crack, dentre outras, e a gente tem muitas. Em geral, as estatísticas de adoecimento mental é bem expressivo, sem considerar também o adoecimento físico, que também mortes evitáveis, né? Então, quando se fala em liberação, a preocupação primeiro e a prevenção? E a prevenção para o uso abusivo de substâncias? Né? Como que fica? Porque hoje esse modelo é muito fragilizado de prevenção. Como que a gente previne? Né? O Alexandre trabalha num projeto que ele montou para prevenir a entrada de crianças e adolescentes a esse universo. Eu passo perto de um bairro que eu vejo crianças na rua apontando onde tem um lugar para ter acesso a drogas. E isso me preocupa, porque são crianças, são pessoas muito novas. E o que elas estão fazendo? Elas estão nos semáforos, e está cada vez mais comum. Então, a gente observa bastante vulnerabilidade e precisa prevenir. Então, acho que não dá para a gente falar em liberação se a gente antes pensar em formas de prevenir e prevenir o adoecimento e ter também equipamentos de saúde e saúde mental para tratar, porque hoje, se um adolescente, imagina um adolescente que fica na rua por uso de crack, por exemplo, para onde você vai encaminhar esse adolescente? É fácil conseguir uma internação? Quando é indicado essa modalidade de tratamento, internação não é a única modalidade, mas é também uma modalidade importante. E para onde você encaminha? O que você faz? E a gente tem outros grupos, para mulher mesmo, para mulheres. Quais são os equipamentos de saúde que assiste a mulher quando ela faz esse uso e chega a ficar na rua? Então, é um problema muito complexo que a gente precisa conversar mais sobre ele, envolver mais a sociedade e pensar em formas não só de prevenir, mas mitigar, de diminuir os danos causados.
ampliar essa rede de assistência, de suporte, de tratamentos, nas várias modalidades que existem para isso, né? Então, na minha concepção, e aí tem uma frase que eu gosto muito, né, que eu escutava bastante no curso, que era: não existe uso de substância psicoativa isento de risco à saúde mental. Porque o nome já diz, a substância psicoativa, ela vai atuar exatamente na mente, no cérebro. Quais os danos disso, né? Não dá para falar que não vai ter afetação, né? Então, é algo bem preocupante a liberação hoje, né? Pelos controles. Como vai ser esse controle? Quem vai poder utilizar? Como que vai ser comercializado? Enfim, é muito complexo, né? E o que você acha, Alexandre? Bem, ela trouxe uma luz técnica sobre o tema, né? E eu já acho que é uma falácia de pessoas que têm interesses escusos por trás disso. Por quê? Em primeiro lugar, a pessoa que está falando, propondo isso, deve ser usuária ou já tem alguém que usou, mas ela tem condições de bancar todo esse processo sem sofrer risco. Uma outra coisa que ela também não fala, que, por exemplo, vamos liberar? Tá, vou liberar, vai vender na farmácia A, B ou C, mas lá paga imposto. O traficante vai continuar vendendo na rua sem imposto. Onde que eu vou comprar? Onde for mais barato. Segundo ponto, a gente não pode confiar nem numa bomba de combustível porque ela pode ser adulterada. Você concorda que no final da linha esse tratamento vai ser aplicado a quem ficar doente? E no meio desse caminho tem sangue, pessoas morrem por causa disso. E aí parece que todo mundo se esquece dessas consequências. Porque o traficante, ele não pensa como empresário, apesar da glamourização do tráfico. Ele pensa como traficante. Ele é um criminoso, ele sabe qual é o risco do seu negócio e para manter o seu negócio ele usa de força. E quem é que vai sofrer com isso? O usuário fraco. Esse vai sofrer. A mãe dele vai chorar por ele na delegacia e se ela for uma afortunada. Porque se ela for uma desafortunada, ela vai chorar por ele no cemitério. Porque é lá que a maioria deles para. É só olhar os números. Eu não falo nada sem estar falando baseados em números das próprias secretarias de segurança pública. Então, quando a pessoa vem de uma maneira irresponsável à televisão falar, vamos liberar a droga, olha o mundo, não olha o Brasil. Onde que isso funcionou? A Holanda, as pessoas gostam muito de falar da Holanda. Olha o nível que está a sociedade holandesa. Sim. Prostituição, aborto, pessoas com problemas físicos, pessoas com problemas mentais. É um número elevado. Aí o Brasil, onde não oferece para uma pessoa média um remédio simples, barato, a gente vai em qualquer farmácia popular, não tem, vai oferecer recursos para essa pessoa se tratar? Na minha opinião, é uma falácia, uma conversinha. Eu tenho um vizinho que ele é dependente, né? Só que é dependente do álcool, que eu também acho que é uma droga, tá? Sim. E nós tentamos muitas vezes internar ele e não tem, às vezes não tem lugar para internar, não tem. Às vezes está cheio. Ele queria? Ele pediu por internação? Ele pediu, a gente conseguiu internar ele 2 vezes, né? Uhum. E teve outras vezes que a gente não conseguiu interná-lo. Teve um rapaz que estava morando ao lado de casa, ele é dependente químico, 17 anos, precisava do consentimento da família, tudo, aí ele falou que gostaria de ser internado. Olha, a gente rodou para tentar uma internação para ele. Aí tivemos que pedir para um pastor ajudar, intervir, porque, gente, isso que a Andréa falou é muito certo. Mulheres têm menos lugares ainda. Sim, porque é mais complexo. Eu ajudei uma ONG que trata... É uma comunidade terapêutica, uma modalidade de internação espontânea, né? O que significa que a pessoa quis estar lá. E assim, os problemas eram muitos complexos. Eu comparando a experiência que eu tenho numa CT, comunidade terapêutica, masculina e uma feminina, os problemas são muito maiores. Por quê? Porque mulher tem filho. A grande maioria acaba tendo filhos que ficam com um familiar ou vão para adoção. Mulheres, elas acabam trocando a droga, né, a substância, pelo sexo.
então acabam adoecendo também, enfim. Os problemas que acometem a mulher são vários, né, e complexos. E aí, quem quer ter uma comunidade terapêutica para a mulher, com E foco levanta pra mulher? essa hipótese, essas questões que a gente tem feito e visto na rua. Como você falou muito bem, com muita clareza. As mulheres, elas necessitam de outros amparos, não é isso? Sim. Necessitam de outros amparos. Beleza. E quem é que vem pedir ao público para usar droga? Quem é que vem? Uma representante do mundo feminino que está se empoderando e que acha que fazer uma coisa dentro de um modelo conservador, né? Ah, isso é perigoso, isso é careta. São pessoas que pedem para que as igrejas paguem impostos, essas pessoas que pedem a liberação da droga, e aí você olha para o Estado, qual organização estatal cuida de pessoas com problemas de alcoolismo, de drogas, com problemas de sexo, doenças sexualmente transmissíveis? A maioria esmagadora precisa de uma entidade que tem um pastor, uma igreja católica, um centro de espiritismo, que são essas pessoas que cuidam. Que acolhem. Não é? Então a gente vai vendo que realmente há outro interesse por trás disso. Né? E que a gente quer falar, mas assim, às vezes tem receio, por quê? Porque como há uma forte doutrinação nas escolas, as pessoas pensam que você quer impedi-las de ser feliz. E não é isso, porque quando nós estivermos com 20 e 30 anos destruídas na rua, no sinal, pedindo coisas, ou dependendo de outras pessoas, elas veem que foi perdido o seu tempo, a sua vida. Na faculdade eu fiz farmácia bioquímica, então eu entendo muito bem o que você fala da parte neurológica, o que faz uma droga, né, na pessoa. Eu tive um amigo que ele tinha muita dificuldade, porque ele disse que a vida toda dele ele usou drogas. Então na faculdade ele não conseguia render. Sabe assim, ele não conseguia, ele tinha dificuldade em interpretação de texto, de se concentrar. Ele tinha muita dificuldade. Era uma coisa assim que você falou assim, eu não sabia antes que ele tinha feito uso da droga, né? Mas eu via que era muito discrepante das outras pessoas que ali estavam. Aí foi quando ele falou, ó, eu acho que é por conta disso. Mas você sabe, André, você que trabalha com isso, muitos jovens dizem que a maconha ela não vicia. Isso é uma realidade? Não, com certeza não, né? Mas eu preciso esclarecer uma coisa também, né? Cada organismo vai reagir de uma forma muito distinta. Então, a gente não é possível, embora a gente tenha uma noção do que pode acontecer, não é determinante. Todos vão ter os mesmos sintomas ou os mesmos comportamentos. Então, por exemplo, eu já escutei relatos de pessoas, não, eu já experimentei crack. Não, eu não viciei, né? Mas tem pessoas que o único trago fez com que ela fosse parar na rua, né? Então, é um risco, por isso que a frase não há uso de substância psicoativa isenta de risco. Isso inclui álcool, cigarro, maconha, crack, cocaína, haxixe e vai por aí afora, né? Então, em relação à maconha, é comum também ouvir frases como é planta, é natural, né? Bom, o álcool deriva também de uma planta, a cocaína também, enfim, né? Agora, não quer dizer que ela não seja uma substância que vai atuar naquilo que é sagrado, o que é que comanda a vida. Né? Se eu levanto a mão, meu cérebro está dando comando. Né? Então, o cérebro é um órgão muito importante, tanto é importante que é o órgão mais protegido do corpo, né? Costumo falar isso para adolescente. Olha aqui para baixo, tem osso, não, o que tem aqui? Vamos subindo, conforme, né, a importância desse órgão, a gente percebe que tem uma proteção maior. O cérebro está muito protegido, né? 3 camadas espessas, toda uma caixa, né? Uma caixa e tal. Então,
respondendo, né? Não dá para falar isso. Eu posso me tornar um dependente com poucos tragos e aquilo afetar a minha vida social, familiar, profissional, acadêmica, além da minha saúde mental. Agora, outras pessoas não. Mas a gente não dá para determinar em que lado você, né? O que pode acontecer com você, a gente não pode. Alexandre, você com a sua experiência de rua, né? Que você trabalhou muito Sim. tempo como PM na rua. Como que você vê isso em relação aos jovens, principalmente? Bem, o que a doutora falou aqui é muito especial isso. Por quê? Ela, como uma pessoa técnica, né, que tem conhecimentos profundos, ela vê que, poxa vida, a pessoa não vai ter problema nenhum e vai usar muitos anos e vai ter uma vida normal, trabalha. E você nem desconfia, às vezes, que ele é usuário, não é? Eu conhecia pessoas que se drogavam aplicando nas membranas dos pés, porque você passava por testes e ninguém vai ver seu pé. Mas tem pessoas que descambam muito rápido. E tem pessoas que voltam, se recuperam, imploram por uma recuperação, vão lá, mas ao primeiro momento de fraqueza ou frustração, volta, toma de novo e cai tudo novamente. Então, a gente vê na rua que isso é muito comum. Se a gente parar para observar o Brasil de 20, 30 anos, para e pensa o que está acontecendo aqui. Há 20 anos atrás, nós, no estado de São Paulo, nós tínhamos 80 presídios. Nós dobramos essa quantidade. E quem são os encarcerados? A maioria esmagadora é usuário de droga. A maioria esmagadora está lá por pequenos delitos, porque precisa manter um vício, ou por obrigação com esses criminosos estão trabalhando, fazendo outras atividades para manter essa situação do tráfico. O que é isso? É uma falta de política, é uma falta de colocar pessoas com seu conhecimento nas áreas certas para fazer políticas específicas para isso. A polícia faz o papel dela, prende. Esse é o papel da polícia. Às vezes as pessoas querem que o policial compreenda. E a maioria das nossas ocorrências, elas são assistenciais. Quantas vezes nós levamos pessoas para a saúde mental? Essa semana mesmo, um jovem aqui em São José dos Campos estava trancado na casa dele, porque ele estava vendo pessoas andar no telhado. A mãe estava desesperada, ela trancou a casa e chamou a viatura. E aí chega lá a viatura, o que é? É um rapaz que está com problemas mentais por causa do uso de droga. Tudo isso que ela falou é uma realidade que a gente se depara todo dia, mas quem poderia ajudar parece que não quer ver. Não é que não... Custa quanto? Isso dá voto? Isso traz dinheiro para uma comunidade? E a gente está muito pobre nessa questão no Brasil, porque nós estamos tratando essas coisas daquela coisa. É dinheiro e lucro. Mas a vida é isso. A sociedade vai ficando uma sociedade doente, né? E aí, quem sofre são todos nós, as pessoas, de modo geral, começam a sofrer. Por isso que eu sou totalmente... Paula, sou totalmente contra, essa é a minha opinião, a legalização de drogas. Porque eu vim, né, todo mundo já sabe, mas eu vou falar de novo, eu vim da periferia. E na periferia, nesses lugares que vocês veem, assim, as pessoas mandarem, entra aqui, drive-thru, essas coisas, lá as pessoas geralmente vendem o almoço para comer na janta. Então, são pessoas que não têm condições financeiras de se manter, então fazem uso da droga, vende tudo que está dentro de casa, acaba com a família. Eu vi muito isso onde eu morava. A família fica destruída, porque é uma região pobre. E aí a gente vai ver aquela contrapartida, né? Vamos ver o rico que pode comprar? Eu acredito que seja totalmente diferente, porque a alimentação é diferente, tem toda uma estrutura, às vezes faz uso da medicina, podendo, né, ir numa psicóloga, numa terapeuta. Exato. Ele pode pagar uma profissional para conversar, para ajudar. Ele pode ser transferido para fazer uma viagem, ficar fora do contexto daqui.
ele, poxa vida, não tem a preocupação da falta do pagamento do negócio. Ele não tem essa preocupação. Ele não precisa vender os bens dos seus pais, mas uma coisa é igual para todos. O quê? Quando o pai vê um filho derrotado, é igual para todos, não importa se é rico ou se é pobre. Quando o pai começa a olhar o filho e fala assim, poxa, meu filho tinha totais condições de brilhar, de ser luz, né? De ser uma pessoa positiva, deixar um legado, e essa pessoa está destruída pela droga. Não importa se ele é rico ou se ele é pobre, porque a pessoa usuária e que se torna um dependente, a mente dele vai destruir. Ele não vive mais a plenitude da beleza da vida. Ele não tem anseios, e quando tem, são pequenos, são limitados. E eu vejo pessoas que poderiam hoje ser excelentes profissionais, eu não quis escolher esse. Não, aí o que acontece com a gente? A gente tem que usar esporte. Poxa, eu acho um esporte fantástico, mas só tem área do esporte para o negro pobre? Só tem dança para o negro pobre? Só tem, sabe, serviços terciários para o negro pobre? Ele não pode almejar uma carreira, ele não pode ser brilhante como um técnico de TI, ele não pode ser brilhante como um médico, como um advogado, ele não pode pensar novas leis, ele não pode. Por quê? Porque a mente dele já está destruída e ele não vai à frente. E o rico que tinha essas condições, mas também o usuário, está fazendo o quê? A gente não tem exemplos hoje de pessoas ricas que usaram drogas que são pessoas que vão deixar um legado. A gente vê na área da música, mas aí olha como é que termina. Como que eles terminam? Estão bem? Algum deles eles estão envelhecendo, deixando filhos? Aí eu falo, dá uma olhadinha na biografia deles e veja como é que é. Eu queria voltar num ponto que eu acho importante. Você tocou escola, né? Então, a escola é um ponto. Mas antes disso, em relação ao uso da substância, a dependência química, né? Ela está no CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, né? E está no F, que é a psiquiatria, a letrinha, né? Que vem do CID quando tem o atestado. E é transtorno mental e comportamental. E aí tá lá, começa álcool e vem com outras substâncias, né? E o que vocês falaram, todas as pessoas estão sujeitas a ter um transtorno. A gente não sabe, Sim. né? Até porque tem uma questão genética, predisposição, que a gente desconhece também. Então, por exemplo, médico, já teve casos de médicos internados, psicólogos, né? Então, qualquer um. Eu já atendi empresário, né? É toda a sociedade. Sim. Realmente ninguém está excluído de uma possibilidade de desenvolver um transtorno que é difícil tratar, porque ele afeta várias áreas da vida, né? Então, esse é um ponto. Agora, em relação à escola, e eu vou falar porque eu acompanho perto as escolas, professores, os professores se preocupam muito com isso, mas muito mesmo, né? De ver um aluno que percebe que ele está faltando, que o comportamento mudou, porque muda. Isso é algo para falar para os pais, né? Tem pais que falam, nossa, eu nunca desconfiei. Olhe bem de perto para o seu filho, preste bem atenção, porque a pessoa muda o comportamento bastante. Então, se eu não prestar atenção, tiver uma conversa só assim, oi, tudo bem, como vai? Tudo bem? Como vai o seu dia? Tá. Né? Eu não vou perceber, eu preciso conversar, sentar e conversar, eu vou observar e vou conseguir tentar interagir, né? Então, muitos professores fazem essa observação e se preocupam e assim, quais as ferramentas? São poucas, então realmente precisa de um projeto maior que possa, porque toda criança e adolescente brasileiro, eles passam por uma escola. Sim. E a gente passa muito tempo numa escola. Então, se puder fazer algo já de prevenção para alertar os riscos, os perigos. E mais do que isso, né? Você falou do preto, mas eu vou incluir, né? A gente pode pensar no ser humano como um todo. Perfeito. Né? A gente precisa sonhar. A gente precisa acreditar no amanhã. Mas eu não posso sonhar, porque parece que para mim
né? Eu não posso. Eu lembro de uma avó que disse para uma neta que queria ser médica: eu quero ser médica. A avó falou: pobre não pode ser médico. Pobre não pode sonhar. E ela dizia: mas eu quero. E foi. E ela conseguiu, porque não ouviu a avó, né? Então a gente precisa também inspirar esses Exato. adolescentes, essas crianças. Inspirar a gente. Essa é uma palavra, né? E é o que eu penso, né? Não querendo fazer propaganda da ONG lá, mas o que acontece? O José Conceição, que é o treinador, ele é um cara inspirador. Ele veio da Bahia, não tinha nada assim em nível escolar, mas ele era um excelente pugilista. Foi atleta cidadão em São José dos Campos, ganhou vários campeonatos. Hoje ele é o 4º ranqueado aí. E ele falou assim: ó, eu decido dar o meu tempo para ajudar crianças e adolescentes para aprender a fazer o que eu sei, eu vou ensinar o que eu sei. Eu falei: poxa, Zé, o que falta? Ele falou: falta papelado. Eu falei: então papelado eu faço. E você toca aí o seu ensinamento. E assim, hoje eu vejo quantas pessoas aqui em São José dos Campos e no Vale que não tinham condições, os vulneráveis, não os criminosos. Não que eu tenha nada assim, mas é que quando o cara já está no crime, exige outro trabalho, é muito mais intenso. É preciso família, amigos, Estado, porque senão não funciona com o criminoso. Gente, Né? A Andrea é a partidária, tá? Então eu vou fazer um comentário aqui, mas ela é a partidária e é muito bom que as pessoas saibam disso. Mas é uma coisa muito importante. Eu vi um pré-candidato de São Paulo, a governador de São Paulo, ele falou uma coisa que eu fiquei pensando nisso. Ele falou assim: olha, não adianta você tirar a pessoa que... Falando da Cracolândia. Tirar a pessoa da Cracolândia e colocar... vamos colocar ela numa habitação direto. Ele falou: não adianta. Você tem que socializar essa pessoa primeiro. Você tem que tratar ela, colocar com psicólogos, assistente social, trazer ela de volta para a realidade, né? E depois colocar ela numa habitação para viver com aquelas pessoas, né? Então, antes disso, ela precisaria passar por uma casa para se Ressocializar. Primeiro, né, Reabilitar, né? Com toda aquela estrutura, porque se você colocar ela numa casa, daqui a pouco ela tá na rua novamente. Então esse negócio de tirar, né, porque a Cracolândia é uma coisa terrível. Eu morava em São Paulo e eu sempre passava por lá, então eu posso falar que eu conheço o lugar. E sempre, gente, só aumentou. Só aumentou. Mas sempre foi aquela coisa horrorosa, porque quem nunca foi ali, gente, é horroroso. Eu já fui. Gente, eu passei por vários tempos ali. Gente, é uma situação terrível mesmo. Eu fico imaginando, esse daí pode ser filho de alguém, esse é o pai de alguém. Uma vez eu conversei com um senhor e ele trabalhou numa multinacional, ele falava inglês, mas a droga tinha tirado ele de casa. E ele não conseguia. Ele falou que já tinha tentado, que já tinha ido para várias casas de recuperação, mas ele mesmo saiu de casa e resolveu não voltar, porque ele falou que ele não conseguia. A pessoa desiste, né? Ela desiste porque ela não acredita que ela vá conseguir, porque é muito difícil. Imagina que a substância, ela atua num sistema que a gente chama de sistema de recompensa, que estão as necessidades do ser humano. Então, comer, beber, enfim, né? Dentre outras aqui. A partir desse momento que o cérebro está interpretando como preciso disso, isso é importante para mim, você já não tem, você fica muito refém, né? Você usa muito mais do que gostaria, você não tem controle, você passa a funcionar e depender, por isso o nome é dependência. Você passa a depender dessa química. E o que você acha desse projeto que ele falou, dessa visão que ele tem? Então, um projeto para tratar
né, se a gente pensa em Cracolândia, e aqui em São José tem alguns lugares que tem grupos, eles são pequenos, mas tem, eu sei, porque eu passo de carro, Sim, eu vejo, tem. Eu também. né? Tem. É, Tem. As pessoas não vêm. Tem. Existe. tem, infelizmente tem, né? Não dá para ser um tratamento, eu vou tirar daqui porque incomoda a minha visão e vou pôr num cantinho excluído lá para ninguém ver. Não, não é isso, né? É multiprofissional, precisa de vários, é Isso. uma equipe. Isso. Então, precisa de assistente social. Por que precisa de assistente social? Porque geralmente essas pessoas perdem vínculo familiar. A grande maioria, né? Porque se vai pra rua, e não é porque a família expulsou, vai a grande maioria em decorrência, a consequência da dependência. E aí não fala mais com o pai, com a mãe, enfim, fora outras coisas mais. Então precisa resgatar vínculo social, identidade, essas pessoas não têm documento. Exato. Precisa de um assistente social, Precisa. né? Precisa de um psicólogo para tratar, para ouvi-la, para ajudá-la, se organizar do ponto de vista mental, emocional, né? Precisa de médico, Sim. porque alguns precisam de medicamento. E já tem outras doenças associadas. Sim. Né? E até para poder, imagina, bate o estado de fissura, né? Síndrome de abstinência, que é o corpo que grita. O que você vai fazer, né? Então, e fora a ansiedade e N outros aspectos aí em termos de saúde mental, precisa de um médico. Então a gente começa, a gente precisa estudar e ver, não, uma pessoa, uma coisa, é só moradia? Resolve? Não, só moradia pode ser necessário quando ele for tratado, porque onde você vai colocar depois de tratar? Você fala para ele, ó, você tá tratado, volta, né? Exato. Por isso que é legal falar com pessoas, né, que tem uma mente mais, com uma visão de responsabilidade do assunto. Como a doutora falou, como você falou, né? É o seguinte, a gente filosofa muito sobre as coisas. Isso é muito bacana. Mas na prática, o que se faz? Não existe nada prático para isso. Quem faz na prática? É a ONG do pastor tal, da comunidade tal, né? Eles fazem na prática. Você vai lá no chão da Cracolândia, quem que tá lá? É um missionário, é um especialista como você, ou como você que passou ali e se condoeu com a situação e resolve fazer algo. Mas só que você paga quanto de imposto todos os dias? Hoje é dia 22/7/2022, nós já chegamos na casa do 1 trilhão de imposto recolhido. Daria para fazer políticas saudáveis e bacanas e coerentes? Sim. Conversar com pessoas que têm essa visão, essa clarividência que vocês têm sobre o assunto? Sim. Mas aí volta no nosso Brasilzão. Qual é a nossa cara? Ah, a gente tem futebol, tem Copa do Mundo, tem sambão? Bacana. A Cracolândia a gente vê depois. Só que o cara da General Osório, que tá lá fechando o seu comércio por causa que a Cracolândia se movimentou, a gente vê depois. E esse homem? Porque as pessoas estão tratando, e nós estamos aqui também pensando no dependente, mas é uma cadeia de coisas. Sim. O dependente, ele traz problema para ele, em primeiro lugar. Mas ele traz para a família, depois para a sociedade. Sim. Uma sociedade doente não vai ter futuro. E nós estamos dando um tiro no nosso futuro. Essa é a realidade. Por isso que precisa evitar, por isso que a gente precisa olhar para as escolas, para as famílias, precisa cuidar, né? E nós estamos debatendo coisas, né? Não aqui hoje, mas em outras oportunidades, né? No mundão aí, que não são nem um pouco importantes. Ainda não. Para nós, Gente, não. Mas sabe o que eu penso? Que nem tem a doutora Andréa Leão, tem o Alexandre. Nós temos que começar a fazer o nosso trabalho dentro de casa. E a gente erra. Eu falo isso porque, assim, ó, nós temos pessoas que são gabaritadas, pessoas que podem ajudar, mas nós não pensamos assim. Daqui 2 anos temos eleição municipal. Uhum. Gente, vamos pensar em pessoas que vão realmente resolver o problema. Entendeu? Ou tentar, né? Ou tentar resolver o problema. Mas a gente não pensa. Agora que nós... Porque tudo isso daí é política, é segurança pública Uhum. e é saúde mental. É saúde pública, saúde né? pública. E isso nós temos que começar a pensar.
A gente pode até, assim, que nem a doutora falou, eu sou a política, ótimo. Mas a gente tem que começar a pensar no nosso quintal. Porque aqui em São José dos Campos, a gente tem isso. Exato. Então, vamos resolver um pouco do problema, que a gente não vai conseguir acabar com o problema. O meu marido trabalhou 5 anos na Fundação Casa. 90% dos internos lá dentro eram por conta de tráfico de drogas. 90%. Assim, morte, assim, sabe, latrocínio, essas coisas. Gente, era raríssimo. Mas ali 90%, eu tô falando baixo, assim, porque é um pouco mais. Eram por conta de drogas. A droga em si, a dependência pode levar, né? Porque se minha mãe não me dá dinheiro para comprar e eu dependo disso, né? Meu organismo pede, eu vou arranjar uma forma de conseguir. E maldosamente, desculpa interromper, né? Maldosamente, a pessoa não tem nada. E o traficante fala assim, promete um mundo de sonhos pra ele. Meu, eu te pago R$150, cara, por dia. Tem cara que fala assim, eu te pago R$1.000 por dia. Mas você sabe, Alexandre, E aí? Que eu conheci amigos que o traficante não precisava chegar até ele. Só dele saber que sou de uma família pobre, não tenho nada. Aí ele via que o cara tinha uma moto, o cara tinha que nem eles falam, um boot da hora, não sei o que. Exato, um jaco. Né? Eles queriam ter. Exato. E aí eles mesmos procuravam. Exato. Entendeu? Mas é o quê? A fatia da economia e da glamorização da droga. Por quê? Não chega até ele o problema que esse cara vai ter quando ele está dentro da cadeia. Não chega. Quando ele vai descobrir isso aí é porque ele já está lá, ou ele já está muito enfronhado com o crime. Muitas pessoas, né, de classe média alta e os classe alta, o que eles acham da droga? O cara acha que apertar um baseado na praia com um amigo lá surfando é só um lazer. Mas para chegar nele, quantas pessoas estão encarceradas? Quanto o Estado mobilizou de recursos? Porque a gente fala, né, como se o Estado não trabalhasse também em alguns aspectos. Mas a área da segurança pública trabalha muito. Sim. A viatura roda muito, gasta combustível, paga equipes. Todo dia a polícia está aí apagando e acendendo luz, né? Para quê? Para trabalhar nesse sentido. E aí o cara tá fumando lá. Aquele baseadinho que ele comprou, aquele empedófilo que ele vai usar para cheirar a cocaína. Para ele foi baratinho, mas ele girou uma máquina gigantesca. Girou uma máquina gigantesca. As pessoas não fazem essa ideia. Aí por isso que fica muito bonito falar, libera, libera. Pararam para pensar onde é plantado isso? O triângulo da maconha no Brasil. São terras invadidas. Que poderiam ser produtivas em outras áreas, né? Por quê? Tem gente que vai falar assim, não tem como plantar, não tem, né? Poxa, o cara vai lá e arrenda a terra. Eles fazem aquelas coberturas para ninguém perceber que tem maconha ali no meio da plantação. Gente, é uma máquina tão grande que, poxa vida, o cara devia parar e pensar um pouquinho. Quando a gente fala do menor que quer um dinheirinho, isso aí é nada perto do que tem condições e usa. Porque ele que está girando essa máquina. Poxa vida, uma bala disparada custa quanto? Se pegar na pessoa, essa bala custou R$10, ela vai mobilizar uma viatura do SAMU com a equipe. Só essa viatura do SAMU com essa equipe custou quantos R$1.000? Fora a viatura que foi acionada pelo Copom para ir lá atender essa ocorrência. Essa viatura custa quanto? Essa guarnição custou quanto? E o Copom que está lá custa quanto? Aí as pessoas falam, nossa, é mesmo. Não, para pensar. Essas coisas têm consequências e consequências graves, gravíssimas. Quando a pessoa está usando uma droga ilícita, ela está movimentando uma máquina predatória, uma máquina que faz moer carne. Morre muita gente. O meu marido também, agora, assim, ainda dentro desse assunto, ele falou assim que existe muito abandono da figura paterna. Ele me disse que quando era Dia das Mães, a maioria, assim, escrevia uma carta para a mãe. Só que no Dia dos Pais eram 2, 3. Isso, com a sua experiência, você viu muito isso, André? Infelizmente, é comum. Famílias bem desorganizadas, desestruturadas, a ausência da figura paterna.
né? Infelizmente, é bem comum. Infelizmente, eu falo isso porque não é fácil, né? Eu que ouço as histórias, que me colocam nesse lugar, já escutei histórias que me tocou ao ponto de eu ter que segurar o choro, né? Porque a pessoa não saber nem quem é o pai, né? E contar histórias. Em geral, tem muita dor e sofrimento. Quando você vai para uma comunidade terapêutica, né? Tem muita dor e sofrimento nas histórias. Muita dor e sofrimento que eu olho e falo, poxa vida, né? A gente precisa cuidar das crianças e dos adolescentes. Aí vou fazer um gancho, porque ele falou da ilícita, o quanto custa tal, mas eu já cheguei a um tempo que eu falei, não, o álcool devia ser classificado como ilícito. Por quê? Porque o adolescente, em geral, usa muito álcool. E como não é crime, beber no Brasil não é crime, né? Ok, menor de 18, mas a gente sabe que todo mundo vende. Ok, eles acabam tendo acesso fácil, né? Enfim, eles fazem os esquentas antes de ir para baladas, enfim, chácaras e tal. A nossa juventude tá bebendo muito, tá consumindo muito o álcool, que é um risco muito grande também. Uma porta de entrada, né? Também, né? E fora os riscos que estão sujeitos. Me preocupa bastante as meninas quando, né, bebem. Eu falo, olha, afetou o estado de consciência, tome muito cuidado, porque você não sabe o que pode acontecer, né? Você tem que estar em estado vigil, desperto, acordado, né? Então a gente também tem que olhar para isso, fazer mais campanhas. Em São José dos Campos, alguns anos atrás, eu fui convidada, teve um fórum para debater o uso de álcool por adolescentes. Acho que a gente precisa conversar mais sobre esses assuntos, né? E aproximar mais os profissionais de quem não tem acesso. Você falou, ó, quem tem dinheiro procura. Sim. É bem isso mesmo, infelizmente, gente. E como que a gente dá acesso, né? Uma pessoa do Estadão me procurou e para falar exatamente sobre a questão da pandemia e como ficaram as escolas públicas, tal, né? Professor, saúde mental. A minha posição é, por que não tem um psicólogo com capacidade, né? Para acolher, para atender, para... Por que não tem? Né? Porque eles vão vir com aquela história, quanto custa? Aí na hora de pegar uma profissional gabaritada, aí ele vai ver o custo. Custa muito, não temos condições. Mas para dar, que nem para esses... Para partido, para cantor que vai... Para cantor, que nem agora foram distribuídos aí, vão ser bilhões. Porque eu acho que assim, se você é cantor, você vai lá, você faz seu show, pega bilheteria, ganha do seu trabalho, que nem nós fazemos. Vamos lá, produzimos, ganhamos nosso trabalho. Por que não pega esse dinheiro e vai para a saúde pública, para a educação? Exato. Pega aí pessoas gabaritadas para estar ajudando. Essas coisas que me deixam assim... Por isso que eu fiz esse canal, porque essas coisas têm me deixado assim, irritada. Porque eu tô vendo a política, só que a política não chega até nós. E aí, olha isso. O Estado precisando de uma profissional, exato, né, que podia estar ali com os jovens, junto com os professores, fazendo aí uma política para ajudar esses jovens a alcançar, para não chegarmos a essa situação. E não tem. Mas aí para outras coisas, que eu acho que tem menos importância agora. Pois é, a gente vê, por exemplo... a doutora falando aqui com a clareza, né? Por exemplo, uma pessoa que poderia muito bem ser ouvida, como deve ter outros na sua área, que poderia muito bem ser ouvido. Aí, querem contratar uma profissional deste nível, você trabalharia por R$2.500, R$1.500, R$1.800, não é? Poxa vida, sabe que isso é um trabalho custoso, precisa ter uma rentabilidade, porque a pessoa também vive. E outra, isso daí a gente está investindo. Exato. Porque se você paga bem um profissional desse, quantas outras crianças, jovens, adultos, que não vão mais se envolver com isso e para o Estado
vai, né? Exato. Vai lesar o Estado. Aí você paga. Sabe, as pessoas não fortuna com um conseguem. Mesmo Gente, se não isso fosse, me revolta. mesmo se não fosse um salário alto, a gente tem muito psicólogo, bons psicólogos que poderiam estar nesses lugares, né? Olha que bacana que ela tá falando. E psicólogo tem esse olhar para criança, adolescente, essa preocupação de acolher, ouvir, tentar ajudar, também aproximar as famílias. É um trabalho muito diferente do orientador, né? Porque as escolas públicas têm essa figura que é um professor. E é muito importante essa figura do orientador. Mas poderia e deveria ter também um profissional de saúde mental, Sim. né? Porque a atuação é outra. Aí o orientador, ele, né, ele estaria né, estaria direcionando para esse profissional aquelas crianças que não há simplesmente um comportamento, assim. Pode somar mas, forças, na verdade, fazer outras coisas, fazer roda de conversa. Eu já fui chamada para uma escola do Michael para falar de comportamento sexual de risco, né? Então, métodos contraceptivos e tal. A gente pode fazer roda de conversa para falar sobre esse assunto, sobre suicídio. Enfim, a gente pode fazer muita coisa, mas precisa estar lá na escola. Não dá pra gente ir como convidado uma vez. Exato. Por isso que eu falo assim, Andréia, eu sei, né, da sua condição, mas por isso que eu falo, tudo remete à política. Não dá. Assim, eu entendo a sua posição, mas para mim tudo remete à política. Porque se nós não começarmos a nos envolver e buscar mudar essa situação, eu estava vendo a estatística de São José em relação às drogas, tudo, e também vendo umas outras coisas. Tem gente que faz da carreira política aqui em São José, que faz da política a sua carreira, né? Sim. Tem gente que está 9 anos, 9 mandatos. 9 anos sim. não, 9 mandatos. Temos que pensar em mudar. Para quê? Para que essas coisas sejam atingidas. Porque não está... Quanto tempo? Há quanto tempo nós estamos vendo aí essas situações que não mudam? Porque se a gente não mudar lá na escola, levando profissionais, levando pessoas gabaritadas para ajudar essas crianças... A gente não vai sair, essa conversa aqui vai ser uma conversa, aí nós vamos ver uma conversa dessa aqui, sei lá, 2, 3 anos, mais promessas, nós precisamos mudar. Temos que fazer a lição de casa esse ano e temos que começar a pensar em fazer a lição de casa aqui 2 anos, principalmente no nosso município. Sim. Porque as crianças, ela já foi dar palestra, que nem ela está falando, Várias precisamos vezes. de pessoas assim. E assim, por exemplo, a gente lá com a ONG, a ideia, qual é? O box é só para chamar, mas sempre vai ter um profissional para que seja um espelho, porque nem todo mundo vai ser um campeão de boxe. E a gente sabe. E não mas precisa eu preciso também, né? que seja o quê? O cara que fala assim, olha, veio uma pessoa aqui me deu uma palestra, sabe? Poxa, que profissão é aquela? O doutora Andréia. Quem sabe um dia ela me indica uma coisa e ela vai ser uma profissional. Um professor de inglês, tem já toda essa dinâmica para lá. O box é apenas para o cara gastar energia. O box lá é para ele, sabe, sentir gostoso com aqueles hormônios que o corpo solta após o exercício físico. Essa que é a ideia lá. Pode surgir um talento lá? Pode. E se surgir lá, pô, que maravilha. Mas a gente quer um cidadão. Eu vou completar. É muito mais do que isso. Porque nesse momento que a criança ou adolescente está fazendo uma atividade, um esporte, praticando um esporte, e oferecido por uma pessoa que desejou aquilo, que quer abrir mão do seu tempo para cuidar, talvez naquele momento ela esteja muito protegida de maus tratos, de exposição à violência, né? Uhum. E de repente, naquele momento, se aquele professor que está dando boxe olhar para ela e a reconhecer como ser humano e mostrar para ela, eu acredito em você, você pode sonhar. Isso muda completamente uma vida, Sim. né? Então é muito mais do que isso. Muito mais. Os professores acabam fazendo muito isso, né? Às vezes um professor, quantas pessoas não têm memória de professor que falou, eu acredito em você? Porque às vezes a gente não escuta isso de pai e mãe dentro de casa, se a gente pensar, e por N motivos, que a gente não vai culpar as famílias, Exato, né? Exato. Então,
Programas assim são sempre importantes. Mas também. o que a Paula disse também é importante. A gente viveu um período deste mundo nosso, Brasil, que a gente negligenciou a política. Sim. Né? Apostamos em pessoas e acreditamos no passado, né, em pessoas que elas se mostram hoje totalmente contra o país, não é nem contra as coisas, né, que a gente está querendo defender, é contra o país. Aí, meu Deus, poxa, será que não existe ninguém que possa ocupar novos lugares? São José dos Campos, poxa, ganhou o título de Smart City. Mas para quê? A gente vai ali em certas vielas que o cara não está preocupado se a gente tem esse selo. Não. Ele está precisando comer, ele está precisando de um trabalho, ele está precisando de uma oportunidade. E aí a gente está vendo que as oportunidades estão escasseando em alguns lugares. Se nós tentássemos hoje concorrer a uma carreira política, se eu tivesse 1.000 votos, 1.500 votos, eu não sentaria naquela cadeira. E caras com 500 votos, menos, dependendo das coligações que ele fizer e das manobras que ele faz aqui, porque ele já é um lobo, né, nessa arte, ele vai sentar lá. E é o que tem acontecido aqui. Mas aí vem aquilo que eu penso, né? Cada país, cada município tem o governo que merece. Porque nós precisamos disso, as famílias precisam. Essa conversa é necessária. Só que a gente não pode ficar só nessa conversa. A gente tem que expandir. Sim. A gente tem que mudar essa situação. Né? Quem não gostaria de ter numa escola a doutora Andréia? Pois é. Gente... Eu quero ela lá com a gente lá. já vi interesse aí. É, eu quero ela lá, pô. Gente, porque isso é muito, muito importante. Então, nós precisamos pensar na saúde dos nossos jovens que amanhã estarão ocupando outros lugares. E pensar numa cidade tecnológica, né, como é a nossa, aí ganhamos prêmios, né? Mas pensar numa cidade onde a criança tem o seu lugar. São José, apesar de muitas coisas, ela tem alguns programas. O meu filho faz parte de programa, Atleta Cidadão, que eu gosto muito. É muito bom. Então, assim, tem alguns programas, mas eu acho que é muito pouco para a cidade. para a cidade. Eu acho que a gente pode expandir mais. Tecnológica, Tem que sim, mas melhorar. também humana. São José precisa ser humano. Né? Às vezes a gente passa na Afonso Pena e a gente não olha, né, Afonso Pena. A gente passa. Mas as pessoas estão lá. Semana passada, uma moça esfaqueou a outra ali. E aí, envolvia prostituição, né? Se é que a gente pode falar prostituição, que hoje, né, tem muita coisa que não se pode falar, mas é prostituição ali. E será que era só prostituição? Não envolvia droga no meio? Não envolvia disputa de território criminoso ali? A gente, sabe, ninguém falou dessa história. Apenas falaram, uma moça esfaqueou a outra na Afonso Pena e parou. Mas o que levou isso? Mas você sabe que eu penso que nós estamos num momento que as pessoas estão acordando para isso, né? Que as pessoas mesmo vão reivindicar que essas coisas melhorem, né? Porque dizem agora que, não sei o que a Andréia pensa em relação a isso, que nós estamos passando por uma geração que está perdida. Eu não acredito nisso. Eu nunca Também acredito. não. A gente Eu não não pode acredito nisso. falar que o ser humano não tem jeito, né? Olhar para o ser humano dessa forma. E agora eu vou falar a minha visão de fé, né? Bem, se o ser humano não tem jeito, poxa vida, o Senhor em quem eu acredito mandou o filho dele para morrer pelos sem jeitos. Todos nós. Nós somos felizes porque nós tivemos condições de não estar numa situação dessa, né? Mas então quando a gente fala assim, o ser humano não tem jeito, eu estou negando o próprio Deus, né? Que, poxa vida, aposta em nós todos os dias. Verdade. A gente precisa acreditar, né? Às vezes o que falta para uma pessoa, como eu falei, é olhar para ela, olhar para os olhos e dizer, eu te reconheço, eu vejo, você não é invisível aos meus olhos, né? Abraçar, ouvir. E fica isso para os pais, fale que ame seu filho, que você se importa, ao invés de falar, você não serve para nada, você só faz coisas erradas, enfim, né? Diga, eu acredito em você, eu te amo, estou com você. A gente precisa, eu não acredito num caminho de transformação e de cura, usando essa palavra, sem o afeto, sem o amor, né? Porque a gente tem necessidade de ser amado.
Às vezes não vem de dentro de casa, que nem você falou, André. Porque às vezes a família tá toda quebrada ali, tem uma família destruída. Muitos casos que a gente tá falando aqui vem oriundo desse tipo de família. Mas é como você falou, na sua ONG, né? Nesse projeto que você está fazendo ali, só do técnico falar, nossa, você conseguiu, parabéns, sabe? Eu falo isso porque eu falo que eu sou a pessoa que eu sou hoje, porque se vocês viram meus podcasts antes, Sim. a pessoa que eu sou hoje, pela vida que eu levei, por tudo que eu vivi, é muito pelo esporte, porque no esporte eu me destacava e aí eu tinha sempre, né, palavras positivas. E eu falava, não, eu consigo mais, eu consigo mais. Então o esporte foi um divisor de águas na minha vida. Eu falo muito sobre isso. O esporte para mim foi muito importante. Por isso que eu valorizo isso, né? Então, isso pode ser um divisor, esse seu projeto aí. Espero que muitas pessoas possam contribuir com o seu projeto. Espero que você leve a Andréia. Espero que ela vá. E aí, muitas pessoas colaborem, gente, porque isso é importante. E isso faz a diferença na vida do ser humano. O José Conceição, né, que é o técnico, né, lá, poxa, ele pensa dessa forma. E a maior experiência que eu falo que eu acredito nele, é que o meu filho treina com ele. Então eu não estou falando com o filho dos outros, começa a dar comigo. O meu filho treina com ele. Ele conseguiu do meu filho resultados que nem o meu filho esperava ter. Não que a gente não apoiasse ele nesse sentido, mas é que ele tinha uma visão de mundo que ele falava assim, não, eu vou fazer aqui. E o Zé falou, não, eu vou colocar você em competições grandes. E ele foi e se destacou nessas competições. Porque era o melhor? Não. Mas é porque ele chegou bem lá, física e psicologicamente preparado. Foi isso que fez ele ganhar. Muitas lutas ele ganhou antes de tocar o gongo, porque ele estava bem na cabeça. Isso é importante, né? Mas você falou, né? Leva a Andréia. Se eu não puder ir, eu conheço tanta gente boa, tantos psicólogos. Isso é bom. Nossa, conheço muita gente que boa. A gente vai falando com muitas pessoas que precisam, têm o que passar, né, para a juventude. Chega desse povo que tá falando coisa que não interessa. Tem muita gente que não devia ter voz, né? Não que eu seja ditador, não é isso. Mas, poxa vida, vamos ponderar as falas. O que está acontecendo? Eles falam que o conservador tem fala de ódio. Ah, eu tenho ódio das pessoas porque eu quero que você vá num lugar bom, que você preserve a sua família. Não. Agora, para mim, falar de ódio é quando fala assim, seja o que você quiser quando puder. Não é seja o que você quiser. Nós estamos debaixo de um arcabouço legal. Eu posso ser o que eu quiser dentro dos ditames da sociedade. A sociedade também tem parâmetros. Eu não posso furar esses parâmetros, né? Então eu penso assim, vamos dar voz a quem quer fazer a coisa funcionar para o bem, não para o mal. E para a gente terminar aqui, eu quero que vocês deixem alguma coisa para os jovens, alguma fala para os jovens, né? Eu, começando aqui, eu quero falar para os jovens que eles possam ter esse olhar que tem, às vezes dentro de casa, eu falo isso por mim, a gente não tem uma palavra de apoio, de carinho, mas pode ter certeza que do seu lado você vai encontrar. Não precisa você ir para um caminho que muita gente já experimentou e estão aí hoje na cadeia ou não estão mais aqui. A gente sempre tem um exemplo desse na nossa vida. Então procurem. Sempre que eu já fui apresentada para droga, eu lembro dessa vez, foi a única vez também. Eu vi muito lá na minha comunidade, mas foi a única vez de pessoas assim que eu nem pensava que fazia uso. Estávamos rindo, conversando e daqui a pouco eu vi que alguém estava com algo diferente. Ah, todo mundo usa. Diga não se teste em relação a isso. Sempre temos exemplos negativos e positivos. Pense no exemplo positivo sempre da sua vida, né? Eu, como não sou a partidária, eu falo, esse ano temos eleições. Que você pense realmente naquilo que é
importante para você, jovem. Principalmente você, jovem. Entendeu? Aquilo que não vai te trazer dor. Porque, e você que é cristão, porque tem muitos. Meu marido fala que lá na Fundação Casa, 80% são filhos de cristãos. Pelo nome, né? Isaac, né? E aí, pense bem você, meu jovem cristão. Os nossos valores são inegociáveis. Veja bem para onde você está indo e aonde você quer chegar. Andréia, pode deixar. Bom, vou deixar primeiro para os pais. Ame seus filhos. A gente precisa amar, né? E não só para os pais, para tias, avós. Quantas crianças crescem com avós, com tias, com tios, enfim, né? Ame. Olhe para esses olhinhos que olham para você e diga: eu reconheço você. Eu amo, eu me importo, eu me preocupo, eu sonho um futuro bom para você, né? E para os jovens, não desista de sonhar. Sonhe, você pode ir para onde você quiser, né? Você pode ser médico, dentista, farmacêutico, engenheiro, você pode ser um eletricista, você pode ser muitas coisas, mas sonhe. Você tem o direito de sonhar. E sobre essa questão financeira, né, que fala, filho de pobre não pode sonhar, né? Como eu já escutei muitas vezes pessoas, e eu mesma já escutei isso também, para mim. Isso não é verdade, né? Tem muitas possibilidades pra gente, muitas possibilidades. E hoje tá ruim, você precisa de ajuda, peça ajuda na escola, pro seu professor, aquele professor que você acredita, confia. Procure. Em São José tem alguns centros de referência da assistência social também. Procure, peça ajuda. Mas não sofra sozinho, não se recolha, né? E volte a sonhar e sonhe um futuro brilhante para você, porque a gente precisa disso, né? Acreditar que a gente pode. Alexandre. Legal. Bem, gente, eu sou cheio de defeitos, né? E de ideias, mas eu tento todo dia ser uma pessoa melhor, porque me ensinaram isso, né? Eu nunca posso falar que eu não vim de uma família legal, porque não seria verdade. Eu tenho uma família bacana, né? Então, eu não tenho como falar assim, nossa, eu tenho traumas e sofri traumas, e as coisas erradas que fiz por minhas escolhas, e as certas porque pessoas me apoiam, né? Então, eu tenho muito a agradecer a pessoas. Pessoas são importantes para mim. E, então, eu gostaria de deixar essa palavra para você, que, né, é um texto da palavra do Senhor, né? E ela fala assim: quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Né? Que a gente pense em coisas neste nível, que aí a gente vai conseguir mudar essa situação horrível que estamos aí enfrentando. Porque, na verdade, a parte da infância, a adolescência passa. E depois nós vamos chegar à fase adulta e a vida, ela cobra. Não interessa, a vida vai cobrar. Tudo que você planta, você há de colher. Vocês vão deixar as redes sociais, como as pessoas te encontram? Bem, pode me encontrar, né, no Instagram, Ale_Dubel, né, que é o meu sobrenome. Aí vocês vão ver minhas postagens lá. Por enquanto, né, assim, a ONG não tem ainda uma mídia social, porque ela está na fase de acabamento de documentação, de registro em cartório, né? E assim que tiver tudo isso pronto, a gente vai fazer uma propaganda legal dela aí. Bacana, você, Andréia. Bom, o meu é Andréa, sem I, Andréa Leão, psicóloga. Tá lá no Instagram. Quase... O Facebook eu tenho, mas quase não uso. Eu também quase não uso. E, gente, olha, eu nunca falei, mas esse espaço aqui é do Alexandrinho. E ele tem um espaço aqui enorme. Se vocês quiserem também procurar, né? Eu vou deixar o número dele também nos meus vídeos. Aqui é maravilhoso para você estar vindo, fazer aí suas fotos, estúdio,
aí você pode estar procurando ele também. Eu queria agradecer vocês por esse papo. Eu acho super necessário, eu acho importante esse papo, porque nós precisamos conversar o quanto antes e fazer um movimento em São José dos Campos, principalmente onde nós moramos, para mudar essa realidade, para mudar, melhorar. Não interessa onde nós estamos, interessa onde a gente pode chegar. Sim. Entendeu? Isso é muito importante. Por isso eu gostaria de agradecer vocês. E eu agradeço também pelo convite e pelo tema que foi escolhido. Parabéns, parabéns. Obrigada. Também agradecer, né? Poxa vida, conhecer pessoas muito bacanas, né? Você de uma já forma conhecia, muito Alexandre? rápida. Não, é uma pessoa bacana, já chegou conversando, já fez a gente dar um tour aqui pelas dependências, né? Então foi Gostei muito muito. bacana, muito Gente, legal. porque aqui é muito Muito legal. muito Estou legal. fazendo esse jabá aqui pro Ricardinho, pro Alexandrinho. Ai, foi eu mesmo que falei o nome errado. Porque, gente, quem conhece esse espaço é muito bacana. É tudo muito organizado, é muito legal. Para vocês aí que querem procurar. Tá bom? O pessoal tá pedindo agora pra gente fazer live que seja transmitido Ao vivo. Sim. Pessoal, eu fiz uma amizade com o pessoal do Twitter, né? Se eu não me lembro, esqueci o nome. E eles falaram, faz ao vivo e tal. Aqui mais pra frente, vão divulgando, gente, divulga, por favor. Se inscreva, porque se não tiver isso, a gente não vai poder fazer. Para que a gente chegue a mais pessoas. Muito obrigada. Legal. A gente que agradece. Obrigada pelo bate-papo. Valeu. Obrigada. Tchau.